Tributação sobre grandes fortunas é um assunto que volta e meia reaparece aí nas pautas de discussões políticas e econômicas e voltou recentemente com a apresentação pelo governo da proposta de reforma tributária, né? Há um tempo atrás eu gravei no meu Instagram uns stories lá que eu até coloquei como destaque explicando por que não é uma boa ideia defender a tributação sobre grandes fortunas e por que na verdade esse tipo de prática causaria mais desigualdade e mais pobreza ainda. Então, em alguns momentos, as pessoas defendem causas que elas acreditam que vão levar a um determinado resultado, mas no final das contas, isso pode levar para um resultado totalmente oposto àquele que é desejado. Então, eu vou colocar aqui nesse vídeo exatamente os stories que eu fiz no Instagram, explicando exatamente os pontos econômicos de por que tributação sobre grandes fortunas não funciona e é uma péssima ideia. Então, se você gostou dessa ideia, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. E há uns dias atrás aí eu postei esse post da Natália Arcuri no Twitter, dizendo que ela é a favor da tributação sobre grandes fortunas e tal. E algumas pessoas, eu fiz uma crítica, né? E algumas pessoas vieram me perguntar por que essa ideia está errada. Então, eu vou explicar aqui nesses stories por que é péssimo para a economia, para as pessoas e também para as pessoas mais pobres esse conceito, a implementação de uma medida de tributação sobre grandes fortunas, tá? Então vou me ater aqui aos aspectos puramente econômicos e mostrar os erros conceituais que existem nesse tipo de ideia. Bom, o primeiro ponto é que as pessoas que defendem a tributação sobre grandes fortunas, elas têm na cabeça o conceito de que a desigualdade é uma coisa ruim. E, em primeiro lugar, é impossível de se alcançar a igualdade perfeita de renda, porque as pessoas são diferentes, elas têm preferências diferentes, elas fazem trabalhos diferentes, têm remunerações diferentes e é impossível de se alcançar e é prejudicial de se perseguir a igualdade total de renda, tá? Na verdade, o problema não é a desigualdade, tá? O problema é a pobreza. Se você tem desigualdade, mas não tem pobreza, você estaria numa situação ideal. E, na verdade, uma medida que buscasse resolver o problema de desigualdade de renda, buscando tributar grandes fortunas, só causaria o efeito contrário, causaria mais desigualdade de renda ainda, como eu vou mostrar aqui. O segundo ponto é que quem defende esse tipo de medida só está vendo o efeito primário dela, tá? Não está vendo os outros efeitos secundários, terciários e todos os desdobramentos que uma tributação sobre grandes fortunas poderia causar. Isso é o que o Nassim Taleb chama de iatrogenia, que é quando um médico dá um determinado remédio para um paciente e esse remédio causa efeitos colaterais muito piores do que a doença que ele quer curar. Então as pessoas só veem o primeiro efeito, né? Então a gente tributa os mais ricos, o governo pega esse dinheiro e faz alguma política social qualquer e o dinheiro vai para os mais pobres. Mas a gente pode imaginar, a gente talvez não consiga imaginar todos os milhares de desdobramentos que podem acontecer, porque a economia hoje tudo está interligado, tudo está interconectado, mas a gente pode imaginar alguns desses efeitos. O primeiro efeito óbvio vem do fato de que as pessoas não são imbecis, né? Inclusive as pessoas mais ricas, e elas não ficariam paradas assistindo as coisas acontecerem, né? Muitas pessoas provavelmente sairiam do país levando com elas a sua fortuna, o seu dinheiro e também os empregos e a renda que esse dinheiro poderia gerar. Já aconteceu inclusive na França em 2012, eles aumentaram a alíquota de imposto de renda para 75% para quem ganhava mais de 1 milhão de euros por ano, né? E o fato é que vários milionários simplesmente abandonaram a cidadania francesa, inclusive o ator famoso Gerard Depardieu. Vendo que essa medida simplesmente não funcionou, os burocratas parasitas lá da França revogaram essa alíquota 2 anos depois, na tentativa de ver se por acaso os milionários e ricos, etc., voltariam para o país para de novo investir lá, né? Será que você voltaria? Em 2014, nos Estados Unidos, eles aprovaram uma lei que obrigava bancos estrangeiros a fornecerem informações de clientes americanos fora do país com fins de imposto de renda. Na ocasião, cerca de 1.600 habitantes americanos abandonaram a sua cidadania em menos de um semestre. Então você vê que esse tipo de política, só por esse fator, simplesmente não funciona. O segundo efeito que a gente pode imaginar é que para aqueles que não conseguirem sair do país, fugir da extorsão, eles vão simplesmente repassar o custo do novo imposto para os seus produtos. Geralmente as pessoas mais ricas, milionárias e tal, são donos de empresas
donos de comércios, donos de algum tipo de negócio, e eles vão repassar, eles vão colocar o novo tributo no custo dos seus produtos. Então, no final das contas, não são eles que vão pagar esse imposto. O terceiro ponto é que afirmar que fazer tributação sobre grandes fortunas é uma coisa boa é uma total falta de conhecimento do funcionamento do mercado financeiro e da economia como um todo. Quem afirma isso acha o quê? Que os ricos ficam nadando no seu dinheiro, né? Como a história do tio Patinhas lá, que tem um cofre, que tem uma piscina de dinheiro, eles ficam lá o dia inteiro nadando no dinheiro, etc. É óbvio que não. O dinheiro dos milionários, das pessoas mais ricas, não fica parado num cofre dentro de casa, ou no banco, ou em qualquer lugar. Esse dinheiro está investido em algum lugar. Então, quem tem dinheiro quer que o dinheiro renda, né? E esse investimento pode ser feito de várias formas. Eles podem abrir um negócio e com esse negócio eles vão gerar mais renda, mais emprego, mais produtividade para a economia. Ou eles podem, sei lá, investir em renda fixa numa corretora, no banco, e esse investimento em renda fixa, no final das contas, vai para alguma empresa que vai investir em negócios que vai gerar renda, produtividade e etc., empregos. Ou eles podem, sei lá, comprar ações e essas ações também vai chegar no final das contas na economia e isso vai gerar renda, produtividade e novos empregos. Então o dinheiro dos ricos não fica parado num cofre, ele fica investido, circulando na economia e contribuindo com geração de renda e riqueza para a economia e geração de trabalho para as pessoas. O quarto ponto a se discutir sobre essa questão de tributação sobre grandes fortunas é que esse dinheiro tributado iria para o governo. E o governo não iria usar esse dinheiro de forma eficiente, porque ele não tem como resolver o que se chama em economia do problema do cálculo econômico. O que significa isso? Um burocrata lá, parasita qualquer, sentado em Brasília, ele não tem como saber, é impossível de ele saber quais são todas as necessidades de todas as pessoas em todos os municípios e bairros do Brasil. Só tem como resolver todas essas necessidades através do livre mercado. Então, como que funciona isso? Quando surge uma determinada necessidade numa região qualquer, isso gera demanda para uma solução para aquela necessidade. E sempre que existe essa demanda, existe uma oportunidade de lucro. Então alguém que olha para isso vai falar, cara, eu vou investir ali porque tem pessoas precisando de tal coisa, se eu investir ali eu vou ganhar dinheiro com isso. O cara vai lá, aloca os recursos dele naquilo e resolve um problema e ganha dinheiro com isso, bela e moral, todo mundo sai ganhando. Vou ver um exemplo disso, você saiu para trabalhar, o tempo estava bom, você não levou guarda-chuva para o trabalho. E aí no meio do dia começou a chover pra caramba, quando você está saindo do trabalho, tá aquele temporal, né? E você não levou guarda-chuva. Só que sempre vai surgir um cara, um vendedor vendendo guarda-chuva. Já parou para perceber isso? Então, o que esse cara está fazendo? Ele está empreendendo, ele está simplesmente suprindo uma necessidade. Ele está alocando os recursos dele. No caso, a gente está olhando aqui para o micro, mas é assim que funciona em toda a economia. Esse é um exemplo prático que, se você replicar para todos os setores, funciona da mesma forma. O cara pegou dinheiro, foi lá, comprou guarda-chuva no atacado e está te vendendo no varejo, na porta do lugar onde você está, para que você não se molhe. Então, imagina só, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Imagina só se a demanda por guarda-chuvas num dia de chuva fosse suprida, tivesse que ser obrigatoriamente por conta de uma lei suprida pelo Estado, pelo governo. Você acha que você teria guarda-chuva para comprar, seja comprado ou de graça, assim que você precisasse? É óbvio que não. A gente sabe que o Estado, que o governo não é eficiente para resolver absolutamente nada. Então, somente o livre mercado consegue resolver o problema do cálculo econômico, que é entender quais são as necessidades e alocar recursos para essas necessidades no micro. A conclusão com isso em primeiro lugar, a tributação sobre grandes fortunas só causaria um efeito inverso sobre aquele que foi desejado inicialmente, né? Geraria mais desigualdade e mais pobreza, né? Porque no final das contas uma possível tributação seria repassado às pessoas mais pobres, que acabariam
pagando por essa tributação extra, menos empregos e renda seria gerado, menos eficiência e menos crescimento para a economia. Novos investimentos, empresas, empregos, negócios, renda deixariam de ser criados simplesmente porque o governo confiscou parte da propriedade de outras pessoas sem uma justificativa plausível. Então o que a gente pode concluir é que, na verdade, se alguém defende tributação sobre grandes fortunas, essa pessoa está defendendo a pobreza. Então, quais seriam as soluções aí para isso? Em primeiro lugar, ao invés de defender tributação sobre grandes fortunas, defenda o fim da tributação sobre os mais pobres. Ou, melhor ainda, defenda o fim da tributação sobre todo mundo. Tá? Porque só assim você vai conseguir que a sociedade gere mais riqueza. Então, ao invés de defender que o assaltante, além de te assaltar, também assalte o seu vizinho, é melhor defender que ele não assalte ninguém, né? Em segundo lugar, se você acha que seria bom doar parte da sua renda para diminuir a desigualdade, para contribuir de alguma forma, então faça isso de forma voluntária com seu dinheiro, mas não necessariamente obrigue que outras pessoas façam o mesmo de forma coercitiva. Porque se você defende uma lei que aumenta a tributação de qualquer pessoa, de grandes ou pequenas fortunas, não interessa, porque também isso é relativo, o que é grande e o que não é, você está fazendo isso de forma coercitiva, você está usando o monopólio do Estado, o monopólio da violência para obrigar que outras pessoas façam algo que você acha que é certo, tá? Da sua cabeça incrível aí você acha que é certo. Então, não defenda esse tipo de coisa, tá? Então é isso, lute pelas causas certas, tá? Menos tributação ou zero tributação para todo mundo gera mais riqueza, mais emprego, mais negócios, mais crescimento, menos desigualdade, tá bom? Então pense nisso. Às vezes as pessoas têm boas intenções, mas essas intenções causam um efeito contrário daquilo que era desejado inicialmente.